Na festa do meu aniversário de 80 anos, a esposa do meu filho, Melissa Brandão, levantou-se e me chamou de dinossauro velho. Na frente de 35 dos meus amigos e familiares, ela ergueu sua taça de champanhe. Um brinde ao Arthur, anunciou ela. Vamos todos torcer para que este seja o último aniversário que tenhamos que comemorar. Um silêncio completo e total tomou conta da sala. Meu nome é Arthur Medeiros. Sou um veterano do Batalhão Suez. Servi nos fuzileiros navais e fui condecorado com a Cruz de Combate por bravura em ação. Salvei uma dúzia de homens no deserto, e enquanto eu observava meu filho, Roberto, apenas sentado ali, como uma estátua, sem uma única palavra saindo de sua boca, um pavor gelado se instalou no fundo do meu peito. Levantei-me da minha cadeira, lentamente, e olhei Melissa diretamente nos olhos. Obrigado por esse sentimento adorável, Melissa, eu disse, minha voz firme como uma rocha. Por dentro, no entanto, o velho fuzileiro naval, em mim, estava voltando à vida, porque apenas 3 horas antes daquele brinde, eu havia descoberto algo na bolsa dela que mudou o curso de tudo. Minha medalha da Cruz de Combate tinha sumido. E se você acha que esta história é sobre um velho aceitando um insulto calado, você nunca conheceu um fuzileiro naval. Deixe-me falar sobre Melissa Brandão. Ela se casou com meu filho Roberto há 6 anos, em 22 de julho de 2018. Ela é uma corretora de imóveis de luxo de Florianópolis. Dirige um SUV branco da Mercedes financiado com uma parcela de R$ 3.500 por mês. Sua vida inteira gira em torno de sua presença nas redes sociais. Ela se gaba de seus 50 mil seguidores no Instagram, postando constantemente vídeos sobre seu estilo de vida luxuoso e a mentalidade de sucesso. Mas o que realmente me irritava era o comentário recorrente de Melissa sobre os veteranos. Não era direcionado apenas a mim, mas aos veteranos como um todo. Durante os jantares de família, ela rolava o feed do Facebook e zombava abertamente das homenagens no Dia do Soldado. Olha só, todos esses heróis recebendo suas medalhas de participação, ela desdenhava, agindo como se tivessem salvado o mundo sozinhos. E meu filho ficava lá, em silêncio. Ele nunca disse uma palavra. Cerca de um mês antes do meu aniversário, estávamos todos jantando na casa de Roberto. Melissa estava se gabando de sua última comissão, uns belos R$ 250 mil pela venda da mansão de um magnata da tecnologia em Jurerê. Ela balançava o extrato da comissão como se fosse um bilhete de loteria premiado. Sabe, Arthur, disse ela, apontando um dedo com a unha perfeitamente feita para mim. Sua geração teve tudo de mão beijada. Vocês tiveram tudo do bom e do melhor. Faculdade pública, moradia acessível, aposentadorias garantidas. Nós temos que trabalhar de verdade para viver. Eu cerrei o maxilar e mordi a língua. Não mencionei os 2 anos que passei rastejando pela areia e pelo calor do deserto de Suez. Não mencionei o estilhaço de granada ainda alojado no meu ombro direito. E não mencionei o dia em que segurei meu melhor amigo, Léo Ferreira, em meus braços enquanto ele sangrava até a morte em 10 de abril de 1957. Mas ficou ainda pior. Algumas semanas atrás, Melissa lançou uma série no TikTok que ela chamou de Reclamações do Vovô. Ela postou cerca de 20 vídeos, cada um zombando do que ela chamava de valores ultrapassados da velha guarda, coisas como serviço militar, trabalho duro, lealdade e respeito. Ela até fez um segmento inteiro sobre como os veteranos se sentem no direito de receber tratamento especial apenas por fazerem um trabalho. Um de seus vídeos teve mais de 30 mil curtidas. Nele, ela está em sua cozinha impecável, com uma caneca de café de grife na mão, dizendo: "Esses velhos querem uma parada só por seguirem ordens. Querido, você não estava salvando o mundo. Você era um funcionário do governo com uma arma." Roberto de fato me mostrou aquele vídeo. Ele achou engraçado. Foi nesse momento que percebi que tinha realmente perdido meu filho. Mas o incidente na festa de aniversário, aquilo foi apenas o começo do fim. Depois que o último convidado foi embora naquela noite, subi para o meu quarto. Meu estojo de medalhas fica na minha cômoda. É feito de mogno escuro com uma frente de vidro e uma placa de ouro gravada. Arthur Medeiros, fuzileiro naval, 1956 a 1958. Dentro, minha cruz de combate, minha medalha naval de serviços distintos e a carta do presidente da República da época, agradecendo-me pelo meu serviço, estão todas expostas. Minha cruz de combate havia sumido.
Agora, eu tenho 80 anos, não estou senil. Lembro-me precisamente de onde aquela medalha estava, bem ao lado da minha medalha naval, onde esteve nos últimos 65 anos. Revirei a casa, olhei debaixo das camas, esvaziei gavetas, até verifiquei os balcões da cozinha, pensando que alguém poderia tê-la movido. Nada. Então me ocorreu. Mais cedo naquele dia, por volta do meio-dia, Melissa pediu para usar o banheiro do andar de cima, alegando que o de hóspedes estava ocupado. Ela ficou lá por uns bons 10 ou 15 minutos. Eu apenas presumi que ela estava retocando a maquiagem. Foi quando me lembrei de sua bolsa. Ela a havia deixado no balcão da cozinha quando foi procurar as chaves do carro. Uma bolsa da Prada, provavelmente valendo uns 10 mil reais. Eu não estava tentando bisbilhotar, estava apenas movendo-a para limpar o balcão. A bolsa virou e seu conteúdo se espalhou. E lá estava, minha cruz de combate, enrolada descuidadamente em um lenço de papel, enfiada no fundo de sua bolsa como se fosse troco. Mas o que fez meu sangue gelar foi o que estava ao lado. Um comprovante impresso do celular dela. Era para um anúncio no Mercado Livre. Medalha Cruz de Combate da Guerra de Suez, decoração militar autêntica. O lance inicial era de 15 mil reais. O preço compre agora era de 20 mil reais. Ela não estava apenas roubando o meu bem mais precioso, ela estava prestes a vendê-lo. A descrição no anúncio me deixou enjoado. Rara Cruz de Combate de Suez de venda de espólio. Medalha concedida a um bravo herói brasileiro. Perfeita para colecionadores ou entusiastas de história militar. Certificado de autenticidade incluído. De venda de espólio, como se eu já estivesse debaixo da terra. Peguei meu celular e tirei fotos de tudo. O comprovante, a medalha na bolsa dela, os detalhes do anúncio no Mercado Livre. Então, cuidadosamente, coloquei a medalha de volta dentro da bolsa dela, exatamente como a encontrei. Porque naquele momento, um plano começou a se formar. Veja, há uma coisa que Melissa nunca entendeu sobre os fuzileiros navais. Nós não recuamos, nós não desistimos e com certeza não deixamos ninguém desonrar os irmãos que deram tudo por este país. Ela queria brincar com um pedaço da história? Tudo bem, era hora de mostrar a ela o que este dinossauro velho podia fazer. Mas o que eu estava prestes a descobrir quando comecei a investigar suas finanças? Foi aí que entendi que a cruz de combate era apenas a ponta do iceberg. Melissa vinha me roubando às cegas há meses. Extratos bancários, pedidos de seguro, até mesmo os cheques da minha pensão militar. Tudo somava um valor que fazia minhas mãos tremerem de pura e inalterada raiva. O roubo que eu havia descoberto era apenas onde a história começava. Na manhã seguinte, liguei para Melissa. Era 29 de maio, por volta das 9h30. Ela estaria em seu escritório, elaborando posts no Instagram sobre sua rotina matinal e esmagando metas. Fiz questão de que minha voz estivesse calma, quase casual, como se eu estivesse perguntando sobre o tempo. Melissa, é o Arthur. Preciso te perguntar uma coisa. Ah, oi, Arthur. E aí? Ela parecia preocupada, provavelmente mexendo no celular. Parece que perdi minha cruz de combate do estojo de exibição. Você por acaso não a viu quando esteve lá em cima ontem, viu? Houve uma pausa. Então, sua o quê? Minha cruz de combate. A medalha que ganhei em Suez. Está naquele estojo há 65 anos. Arthur, não tenho a menor ideia do que você está falando. Por que eu saberia algo sobre sua tranqueira de guerra velha? Tranqueira de guerra velha. Lá estava aquela expressão de novo. Estou apenas perguntando a todos que estiveram na casa. Pensei que talvez alguém a tivesse movido por engano. Bem, não fui eu. Mal fiquei lá em cima por 5 minutos. Isso era mentira. Eu havia verificado meu relógio. Ela ficou lá por 12. Tudo bem, Melissa. Se por acaso você se lembrar de algo, me avise. Claro, tanto faz, disse ela e desligou. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Melissa de novo. Desta vez, ela nem fingia ser educada. Arthur, Roberto me disse que você anda ligando para todo mundo por causa de uma medalha desaparecida. Isso está ficando ridículo. Você provavelmente apenas a perdeu. Você tem 80 anos, sabe? Eu não perdi nada, Melissa. Olha,
Não sei que tipo de jogo você está jogando, mas eu realmente não aprecio você me acusando de roubo. Eu não acusei ninguém de nada, apenas perguntei se você a tinha visto. Certo. Bem, só para constar, eu não poderia me importar menos com suas medalhas velhas e empoeiradas. Elas não valem nada, de qualquer maneira. Não valem nada. Uma cruz de combate, concedida por bravura notável e intrepidez em ação. Não vale nada. Entendo, eu disse. E outra coisa, Arthur. Talvez você devesse parar de viver no passado. A Guerra de Suez foi, o quê, há 60 anos? Ninguém se importa mais. Você não é nenhum tipo de herói porque seguiu ordens e atirou em pessoas num deserto. Atirou em pessoas num deserto. Eu carreguei 12 soldados brasileiros feridos para a segurança sob uma chuva de balas. Levei estilhaços pelo meu país e continuei. E ela chamou isso de atirar em pessoas num deserto. Melissa, eu disse, acho que precisamos conversar sobre isso pessoalmente. Não, não precisamos. Estou ocupada. Tenho um trabalho de verdade para fazer. Um trabalho real que realmente importa no mundo de hoje. Não ficar por aí contando histórias de guerra para quem quiser ouvir. Histórias de guerra? Sim, histórias de guerra. Olha, Arthur, sei que provavelmente é difícil para você ouvir isso, mas ninguém quer mais ouvir essas coisas. É deprimente, é velho e, honestamente, é meio constrangedor. Constrangedor? Você acha meu serviço militar constrangedor? Acho sua obsessão por ele constrangedora, e o Roberto concorda. Nós já conversamos sobre isso. Você precisa seguir em frente, encontrar um hobby. Vá ser voluntário em algum lugar, mas você tem que parar de esperar que todos se curvem a você porque esteve no exército há meio século. Roberto concorda. Meu próprio filho estava falando pelas minhas costas com ela. O que mais você e Roberto discutiram? Isso é entre mim e meu marido. Mas já que você está perguntando, estamos preocupados com você. Sozinho naquela casa grande, cercado por todas aquelas velhas memórias, talvez seja a hora de considerar outras opções. Uma casa de repouso, um lugar onde você possa estar com pessoas da sua idade. Casa de repouso. Ela queria me despachar para um asilo. Eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesmo, é mesmo? Porque perder coisas valiosas, fazer acusações malucas contra sua família, isso soa como os primeiros sinais de demência para mim. Demência. Ela estava preparando o terreno para me declarar incompetente. Melissa, deixe-me ser claro como cristal sobre isso. Eu não estou perdendo a cabeça, não estou perdendo minhas coisas e não estou fazendo falsas acusações. Então, o que exatamente você está dizendo, Arthur? Estou dizendo que sei exatamente o que aconteceu com a minha cruz de combate. Outro silêncio, mais longo desta vez. Não tenho ideia do que você quer dizer com isso. Acho que você tem. Sabe de uma coisa? Cansei desta conversa. Se você quer bancar o detetive por causa de um pedaço de metal velho, vá em frente. Mas me deixe fora disso. Tenho problemas reais para resolver. Que tipo de problemas reais? Problemas que você não poderia entender. Problemas de dinheiro, problemas de negócios, problemas de adulto, problemas de dinheiro. Isso foi um deslize interessante. Melissa, com sua Mercedes de R$500 mil e casa de milhões, gastando centenas por mês em sua aparência. Que problemas de dinheiro ela poderia ter? Talvez eu pudesse ajudar. Ajudar? Arthur, sem ofensa, mas você é um fardo para esta família. Roberto e eu estamos tentando construir nossas vidas, começar uma família, comprar uma casa maior. Não podemos fazer isso quando você está constantemente exigindo atenção e apoio, um fardo. Era isso que eu era para eles. Eu nunca pedi a você ou a Roberto um único centavo. Não é sobre o dinheiro, é sobre o custo emocional, o tempo. Roberto passa metade dos fins de semana na sua casa, consertando coisas, ouvindo suas histórias intermináveis, basicamente sendo sua babá. Esse é um tempo que ele deveria estar passando com a esposa dele, sendo minha babá. Entendo, eu disse, minha voz perigosamente calma. Entende? Porque eu não acho que você entende. Acho que você está tão envolvido nos seus chamados dias de glória que não consegue ver o quão egoísta você é.
Roberto se sente culpado por te deixar sozinho o tempo todo. Ele está constantemente preocupado com você. E isso não é justo para nenhum de nós. Você está certa, Melissa, eu disse. Não é justo. Finalmente. Não é justo que meu filho tenha se casado com alguém que tem zero respeito pelos sacrifícios feitos por homens muito melhores do que ela. Com licença? Você me ouviu. A linha ficou muda. Mas eu não estava preocupado, porque o que Melissa não sabia era que eu havia gravado nossa conversa inteira, e o que eu tinha acabado de ouvir me dizia tudo o que eu precisava saber. O anúncio no Mercado Livre era apenas o começo. O que ele revelou em seguida mudaria tudo. Naquela tarde, voltei à internet. O perfil de vendedora de Melissa no Mercado Livre estava sob o nome de usuário Melissa Luxovida. 42 avaliações de vendedora, todas 5 estrelas. Mas o que encontrei a seguir fez meu sangue gelar. Esta não era a primeira vez que ela vendia memorabilia militar. Ela estava nisso há quase um ano. Um conjunto de placas de identificação da Segunda Guerra Mundial, vendido em 20 de março por R$ 2.500. Uma jaqueta de campo da Força Expedicionária Brasileira, vendida em 15 de janeiro por R$ 3.600. Uma bússola da Era de Suez, vendida em 1º de dezembro por R$ 1.250. Cada anúncio afirmava que os itens eram de vendas de espólio ou de uma coleção de família, mas eu reconheci alguns deles. A jaqueta de campo da FEB pertencia ao meu vizinho, Walter Siqueira. Ele havia falecido em novembro passado. Melissa se ofereceu para ajudar a filha dele a organizar suas coisas, dizendo que conhecia colecionadores que pagariam bons preços para a família. Acontece que ela guardou algumas coisas para si mesma. Passei por cada um de seus anúncios vendidos. Encontrei 17 itens militares vendidos nos últimos 10 meses. O total chegou a R$ 46.250. Todos de famílias de veteranos falecidos, todos listados com histórias falsas. Então encontrei algo que fez minhas mãos tremerem de raiva. Minha própria medalha naval de serviços distintos estava listada para venda. Havia sido postada 2 semanas atrás. Lance inicial: R$ 4.500. A descrição dizia: Medalha Naval de Serviços Distintos, rara decoração militar. Achado de venda de espólio, certificado incluído. Ainda não tinha vendido, era um anúncio ativo com 31 observadores. Ela havia roubado 2 das minhas medalhas, não apenas a cruz de combate. Corri para o meu estojo de exibição. A medalha naval ainda estava lá. Isso significava que ela havia tirado fotos dela, listado para venda, mas ainda não a havia levado fisicamente. Provavelmente estava esperando para ver se vendia antes de cometer o roubo físico. Mas havia outra coisa. O anúncio mencionava um certificado. Fui ao meu arquivo. Meu certificado oficial da medalha naval estava faltando na pasta onde eu guardava todos os meus documentos militares. Ela havia levado isso também. Isso não era apenas uma coisa de uma vez. Era uma operação sistemática. Imediatamente liguei para o meu banco, onde era cliente private há mais de 30 anos. Pedi para falar com minha gerente pessoal, uma mulher chamada Sharon. Arthur, que bom ouvir de você. O que posso fazer por você hoje? Sharon, preciso que você puxe meus extratos de conta do último ano. Estou preocupado com algumas atividades incomuns. Claro, me dê só um momento. Esperei, olhando pela janela para a casa de Roberto, a 3 quarteirões de distância. Ele provavelmente estava chegando em casa do trabalho, ouvindo a versão de Melissa da nossa ligação e ficando do lado dela. Arthur, estou olhando seus extratos agora. Há algo em particular que o preocupa? Algum saque ou transferência que eu não autorizei? Bem, vejo vários saques em caixas eletrônicos da sua conta, mas você tem 2 usuários autorizados, então isso não seria incomum. 2 usuários autorizados. Roberto era um. Eu o adicionei há 6 anos depois de ter um pequeno susto no coração. Mas quem era o outro? Sharon, quem é o segundo usuário autorizado na minha conta? Deixe-me ver. Melissa Brandão. Adicionada em 10 de setembro de 2023. 10 de setembro. 2 meses após meu problema cardíaco. Eu estive no hospital por 1 semana. Eu nunca, jamais autorizei Melissa a ter acesso às minhas contas. Você pode me dizer o valor total desses saques em caixas eletrônicos nos últimos 9 meses? Deixe-me apenas calcular isso. Chega a R$ 260 mil. Sharon, preciso que você congele essa conta imediatamente. Remova o acesso de Melissa Brandão.
É preciso de cópias impressas de todos os extratos dos últimos 12 meses. Arthur, você está me dizendo que esses saques foram fraudulentos? É exatamente isso que estou lhe dizendo. Vou congelar a conta agora mesmo. Os extratos estarão prontos para você pegar amanhã de manhã. Devo registrar um relatório de fraude com a equipe de segurança do banco? Sim. E Sharon, vou precisar de uma recomendação para um bom advogado de heranças. Arthur, está tudo bem? Tudo, eu disse, está prestes a ficar. Naquela noite, sentei-me em meu escritório com uma garrafa de Jack Daniels, o mesmo uísque que Léo Ferreira e eu costumávamos beber em Port Said em nossas licenças de 3 dias. Servi um copo e encarei o espaço vazio na minha parede onde minhas medalhas costumavam ficar. 260 mil reais. Uma campanha de 10 meses de roubo sistemático. Fraude de memorabilia militar. Documentos bancários forjados. Melissa Brandão não era apenas desrespeitosa, ela era uma criminosa profissional. Peguei meu telefone e fiz uma ligação que não fazia há 20 anos. Liguei para minha antiga comandante de unidade, a coronel Katia Kate Russo. Ela estava aposentada agora, morando em Petrópolis. Mais uma vez, fuzileiro, sempre fuzileiro, Arthur Medeiros. Ora, que surpresa! Como vai, velho amigo? Kátia, eu disse, preciso de ajuda nível fuzileiro naval. Que tipo de ajuda? O tipo em que alguém está roubando de veteranos e precisa ser levado à justiça. Conte-me tudo. Então, eu contei. A festa de aniversário, a cruz de combate, a fraude no Mercado Livre, o roubo no banco. Tudo. Quando terminei, Kátia ficou em silêncio por um longo tempo. Arthur, ela finalmente disse, o que você quer fazer sobre isso? Eu quero destruí-la, então vamos ao trabalho. O que Kátia desenterrou nas horas seguintes fez meu sangue gelar. Kátia me ligou de volta às 6 horas da manhã seguinte. Horário militar. Velhos hábitos não morrem. Arthur, passei a noite investigando sua nora. O que encontrei é muito pior do que você pensava. Quão pior? Ela tem aplicado esse golpe em 3 estados: Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Rastreei suas vendas no Mercado Livre por 2 anos. Ela faturou mais de 500 mil reais vendendo memorabilia militar roubada. 500 mil reais. Mas essa não é a pior parte, Arthur. Falei com algumas das famílias que ela visou. A família Siqueira, que você mencionou, ela não levou apenas a jaqueta de campo de Walter. Ela levou a medalha de honra ao mérito dele. A medalha de honra ao mérito. A mais alta condecoração militar brasileira para um pracinha da FEB. Walter Siqueira a ganhou na Itália por eliminar sozinho 3 ninhos de metralhadoras inimigas enquanto estava ferido. Para um colecionador, poderia valer 75 mil reais. Mas para a família de Walter, era inestimável. Ela a listou como uma réplica para evitar levantar suspeitas e a vendeu por 7.500 reais para um colecionador na Flórida. A filha de Walter, Susana, procurava por essa medalha há meses, convencida de que a havia perdido enquanto limpava o espólio. Minhas mãos tremiam. Isso não era mais apenas roubo, era profanação. Kátia, o que mais você encontrou? Fraude de seguro. Ela tem entrado com pedidos fraudulentos contra seus benefícios militares. Ela apresentou relatórios médicos falsos afirmando que você precisa de assistência domiciliar e tem recebido pagamentos por serviços que nunca prestou. Quanto? 100 mil reais nos últimos 15 meses. Ela se listou como sua cuidadora principal, alegando que fornece 20 horas por semana de cuidados pessoais. 20 horas por semana. Melissa mal me visitava uma vez por mês. Ela também tem interceptado seus aumentos de benefício. Lembra quando aumentaram os pagamentos de invalidez no ano passado? Aquele extra de R$ 1.500 por mês? Ela o desviou para uma conta bancária separada que ela controla. Senti aquela mesma sensação fria se espalhando pelo meu peito, a mesma que eu sentia em Suez logo antes de entrar em uma emboscada. Como ela conseguiu acesso aos meus registros militares? Procurações forjadas. Ela as apresentou há 10 meses, alegando que você estava sofrendo de declínio cognitivo e precisava de ajuda para administrar seus assuntos. Declínio cognitivo. Ela vinha construindo essa narrativa há meses. As acusações de demência no telefone não eram apenas insultos, eram uma estratégia. Kátia, preciso que você documente absolutamente tudo, cada transação, cada assinatura forjada, cada medalha roubada. Já estou fazendo isso.
tenho um contato na Procuradoria de Justiça Militar. Eles estão abrindo uma investigação formal. E Arthur, eu liguei para a Polícia Federal. A Polícia Federal? Agente Érica Chaves, da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros. Ela é especialista em casos de fraude contra veteranos. Ela quer se encontrar com você amanhã. O que eu preciso levar? Tudo. Os extratos bancários, os anúncios do Mercado Livre, as fotos dos itens roubados, as gravações das suas ligações, tudo. Pensei na voz de Melissa naquela gravação, sua arrogância, seu desprezo, sua certeza absoluta de que se safaria porque eu era apenas um velho inofensivo. Kátia, há mais uma coisa. Estou mudando meu testamento. Ótimo. Corte-a completamente. Não estou apenas cortando-a. Estou deixando tudo para organizações de veteranos. 40 milhões de reais. A casa, os investimentos, tudo. Arthur, você tem certeza? Essa é a herança de Roberto também. Roberto escolheu seu lado quando ficou sentado em silêncio na minha festa de aniversário. Ele escolheu seu lado quando concordou com a esposa que eu era um fardo. Ele escolheu seu lado quando a deixou me roubar por meses sem uma palavra. A verdade é que eu vinha apoiando Roberto financeiramente há anos. Sua hipoteca, seguro do carro, planos de saúde, quase 10 mil reais por mês, todos os meses, nos últimos 6 anos. Pensei que estava ajudando meu filho a construir uma vida. Em vez disso, eu estava financiando a empresa criminosa de sua esposa. O testamento é apenas o começo, Kátia. Quero que eles enfrentem consequências reais. Eles vão. A agente Chaves diz que esses casos de fraude a veteranos são processados agressivamente. Estamos falando de acusações federais. Tempo de prisão. Quanto tempo? Pela quantia de dinheiro envolvida, Melissa está arriscando de 5 a 10 anos. Talvez mais se conseguirem provar que era um esquema organizado. 5 a 10 anos. Melissa Brandão, influenciadora imobiliária, trocando sua Mercedes e bolsas de grife por um macacão laranja. Mas eu não tinha terminado. Kátia, preciso de mais um favor. Diga, o Dia do Soldado é na próxima segunda-feira. A Associação de Veteranos Fuzileiros Navais, Posto 77, está realizando sua cerimônia anual. Quero que Melissa e Roberto estejam lá. Por quê? Porque vou fazer um anúncio sobre meu novo testamento, sobre minha decisão de deixar todo o meu patrimônio para organizações de veteranos. E quero que eles ouçam de mim, na frente de toda a comunidade de veteranos. Arthur, isso é brilhante. Humilhação pública e documentação de testemunhas, tudo em um. Exatamente. E Kátia, certifique-se de que a agente Chaves esteja lá também. Você quer armar a armadilha na cerimônia? Quero que Melissa entenda que quando você rouba de um fuzileiro naval, você rouba de todos nós. O que descobrimos sobre o esquema de fraude nos benefícios militares chocaria até mesmo a Polícia Federal. A agente Chaves chegou à minha casa na sexta-feira de manhã em um sedã preto descaracterizado. Érica Chaves tinha talvez 40 anos, vestida com um terno elegante, com um porte distintamente militar. Acontece que ela esteve na polícia do Exército antes de entrar para a PF. Ela entendia exatamente o que este caso significava. Senhor Medeiros, analisei as evidências que a Coronel Russo forneceu. Este é um dos casos de fraude a veteranos mais abrangentes que já encontramos. Ela abriu uma pasta grossa na minha mesa da cozinha. Identificamos 68 vítimas em 4 estados agora. Melissa Brandão e uma rede de cúmplices roubaram mais de 2 milhões de reais em itens militares e pedidos de benefícios fraudulentos. 2 milhões de reais. Uma rede de cúmplices. Quem são os cúmplices? Ainda estamos investigando, mas acreditamos que seu filho Roberto pode ter se envolvido, pelo menos perifericamente. Ele assinou vários dos documentos forjados. Roberto, meu próprio filho. Agente Chaves, qual é o próximo passo? Nós os prendemos, mas eu gostaria de fazer isso na sua cerimônia da associação. Impacto máximo. Envia uma mensagem de que a fraude contra veteranos não será tolerada. Perfeito, eu disse. Ela pegou outro documento. Precisaremos que você use uma escuta durante qualquer conversa com Melissa antes da prisão. Você consegue lidar com isso? Agente, eu carreguei fuzileiros feridos através de fogo inimigo ativo por 2 anos. Acho que consigo lidar com uma conversa com minha nora. Bom, estamos montando vigilância ao redor da sede da associação.
Quando Melissa aparecer na segunda-feira, estaremos prontos. Depois que a agente Chaves saiu, dirigi até a Associação dos Veteranos Fuzileiros Navais, posto 77. O prédio fica na Rua do Riachuelo, uma estrutura de tijolos vermelhos com bandeiras do Brasil flanqueando a entrada. Eu era membro há quase 50 anos. Estes homens eram minha verdadeira família. O comandante do posto, Bira, estava atrás do bar quando entrei. Ele era um veterano de uma missão de paz que perdeu a perna esquerda para uma mina terrestre em 98. Arthur, bom te ver. O que te traz aqui? Bira, preciso falar com os membros sobre a cerimônia de segunda-feira. O que tem ela? Vou fazer um grande anúncio sobre fraude contra veteranos e sobre justiça. É preciso de todo o posto aqui como testemunhas. Bira largou o copo que estava limpando. Arthur, o que está acontecendo? Então eu lhe contei. Tudo. A festa de aniversário, o roubo da medalha, a investigação da PF, o esquema de fraude de R$2 milhões. Quando terminei, Bira ficou em silêncio por um longo momento. Quantos membros você quer aqui na segunda-feira? Todos eles. Pode deixar. Bira fez 13 ligações enquanto eu estava sentado no bar. Às 16 horas, tínhamos confirmações de 47 membros. Todos os membros vivos do posto estariam lá. A ligação mais importante veio no domingo à noite. Era Roberto. Pai, a Melissa disse que você nos convidou para a cerimônia do Dia do Soldado amanhã. Convidei. Ela não quer ir. Diz que eventos da associação são chatos. Diga a Melissa que é importante. Diga a ela que é sobre meu testamento. Silêncio. Seu testamento? Estou fazendo algumas mudanças, Roberto. Grandes mudanças. E quero que a família esteja lá quando eu as anunciar. Que tipo de mudanças? O tipo que afetará o futuro de Melissa. Diga a ela que ela vai querer estar lá. Pai, você está bem? Você soa diferente. Diferente. Sim, eu estava diferente. Pela primeira vez em anos, eu me sentia como o fuzileiro que eu costumava ser. Estou bem, filho. Só estou pronto para acertar algumas coisas. Ok, estaremos lá. 2 horas, certo? 2h15 em ponto. E Roberto, use um terno bonito. Isso vai ser memorável. Na segunda-feira de manhã, vesti meu uniforme de gala. Meu uniforme militar completo, com fitas e insígnias. Eu não o usava há 5 anos, mas ainda servia. Olhei para mim no espelho. 80 anos, mas minha coluna estava reta e meus ombros estavam quadrados. Eu parecia um fuzileiro naval novamente. Às 13 horas, dirigi até a Associação de Veteranos, posto 77. A agente Chaves já estava lá, disfarçada de membro da equipe de buffet. Kátia Russo sentou-se na primeira fila, usando seu uniforme de gala completo. 47 fuzileiros, soldados, marinheiros e aviadores lotavam o salão, todos esperando para ver a justiça ser feita. A armadilha que havíamos montado era perfeita. Às 14 horas, eu estava no pódio da Associação de Veteranos, posto 77. 47 veteranos em uniformes de gala lotavam o salão. Bandeiras do Brasil alinhavam o palco. O ar estava impregnado com o cheiro de café e loção pós-barba. Estes eram meus irmãos, homens que sangraram por este país, homens que entendiam o que significava a honra. A agente Chaves estava perto da porta dos fundos usando um avental de buffet, um gravador digital preso ao colete. Outros 2 agentes da PF estavam disfarçados de pessoal de manutenção do lado de fora. A escuta colada no meu peito parecia quente. Kátia Russo sentou-se na primeira fila, a insígnia de coronel brilhando na luz. Ao lado dela, Bira ajustou sua prótese e olhou para o relógio. 14,05, Arthur. Onde eles estão? Eles virão. Melissa não perderá a chance de ouvir sobre sua herança. Meu Novo Testamento estava selado em um envelope pardo no pódio, autenticado no sábado de manhã. 40 milhões de reais, minha casa, meus investimentos, minhas economias, tudo. Tudo iria para organizações de veteranos. O Projeto Veterano, a Casa do Marinheiro, a Fundação Pró-Heróis e outras 9 instituições de caridade que realmente ajudam veteranos em vez de explorá-los. Roberto e Melissa não receberiam nada. Às 14h12, as portas dos fundos se abriram. Roberto entrou primeiro, vestindo um terno azul marinho que eu lhe dei de Natal 3 anos atrás. Ele parecia tenso, seus olhos percorrendo todos os uniformes.
Melissa o seguiu, vestida com jeans de grife e um blazer branco, segurando uma bolsa Gucci, equilibrando-se em saltos de 12 centímetros, o rosto coberto de maquiagem como se estivesse em um evento de tapete vermelho. Ela estava completamente fora de seu elemento entre esses homens de serviço. Pai, Roberto acenou. Belo público. O dia do soldado traz os patriotas, eu disse. Melissa examinou a sala com um desdém não disfarçado. Quanto tempo isso vai demorar? Tenho uma visita a um imóvel às 4. Não muito. Por favor, sentem-se. Eles encontraram assentos na terceira fila. Melissa imediatamente pegou o celular e começou a rolar o Instagram. Mesmo aqui, cercada por homens que serviram, ela não conseguia demonstrar um pingo de respeito. Perfeito. A escuta pegaria tudo. Fui até o microfone. Irmãos, obrigado a todos por estarem aqui hoje. Como sabem, o Dia do Soldado não é sobre churrascos. É sobre lembrar daqueles que pagaram o preço final por nossa liberdade. Ad sumus, alguém gritou do fundo. Hoje quero falar sobre honra, sobre sacrifício e sobre o que acontece quando as pessoas esquecem o custo dessa liberdade. Melissa finalmente desviou o olhar do telefone, seu interesse despertado. Alguns de vocês sabem que fui abençoado financeiramente ao longo dos anos. Investimentos inteligentes, planejamento cuidadoso. Aos 80, acumulei uma riqueza significativa, 40 milhões de reais. Os olhos de Melissa estavam fixos em mim, cifrões praticamente piscando neles. Agora, a família deveria ser sagrada. As pessoas em quem você confia acima de tudo. Mas às vezes, a família decepciona. Às vezes, as pessoas que você ama escolhem a ganância em vez da lealdade, o egoísmo em vez da honra. Olhei diretamente para Roberto, seu rosto estava pálido. Do que ele está falando? Melissa sussurrou para Roberto alto o suficiente para a escuta pegar. Eu não sei. Ele sussurrou de volta. É por isso que tomei algumas decisões sobre meu patrimônio, decisões que refletem meus valores, decisões que honram os sacrifícios feitos por pessoas melhores do que eu. Abri o envelope pardo. Este é meu novo testamento executado há 3 dias. Melissa se inclinou para a frente em seu assento. Para ser claro, não estou doente, não estou morrendo. Sou simplesmente um homem que aprendeu algumas verdades duras sobre as pessoas mais próximas a ele. Arthur, o que você está fazendo? Roberto gritou. Estou fazendo o que os fuzileiros fazem, filho. Estou completando a missão. Kátia Russo deu um aceno firme de aprovação. Vejam, irmãos, há pessoas neste mundo que veem os veteranos como alvos fáceis, velhos com valores antigos, confiando demais. Pessoas que veem nosso serviço não como força, mas como uma fraqueza a ser explorada. O rosto de Melissa estava mudando, o sorriso falso derretendo. Pessoas que roubam de veteranos, que forjam documentos, que mentem para agências federais, que vendem nossas medalhas para o maior lance. Do que diabos você está falando? Melissa se levantou de um salto. Sente-se, Melissa. Eu não terminei. Eu não tenho que ouvir isso. Na verdade, você tem. Porque o que estou prestes a ler afeta você diretamente. A agente Chaves se aproximou da saída. Este Novo Testamento contém algumas surpresas, alguma justiça e algumas consequências há muito esperadas. Levantei o documento. Mas antes de lê-lo, quero que todos aqui entendam exatamente por que essas mudanças foram necessárias. Enfiei a mão no paletó e tirei meu celular. Melissa, você se lembra da nossa ligação há 3 dias, não é? Aquela em que você me chamou de fardo? Seu rosto ficou branco. Eu gravei aquela conversa. Na verdade, gravei várias. Gostaria de ouvir o que você realmente pensa dos veteranos. O momento em que ela percebeu que estava encurralada foi uma obra de arte. Apertei o play no meu celular e a voz de Melissa, nítida e venenosa, encheu o salão através do sistema de som. Arthur, sem ofensa, mas você é um fardo para esta família. Roberto e eu estamos tentando construir nossas vidas e não podemos fazer isso com você constantemente precisando de atenção e apoio. 47 veteranos ouviram cada palavra. A sala estava mortalmente silenciosa. Não é sobre dinheiro, é sobre o custo emocional. Roberto passa metade dos fins de semana sendo sua babá. Esse é um tempo que ele deveria estar passando com a esposa dele. Babá. Ela chamou o cuidado com um veterano de ser babá. Melissa avançou para o meu celular. Desligue isso. Você não pode me gravar.
Bira se levantou. Sente-se, senhora. Deixe o homem terminar. Deixei a gravação tocar. A voz de Melissa novamente. Talvez seja a hora de você parar de viver no passado. Ninguém se importa com suas histórias de guerra. É deprimente e, francamente, constrangedor. Um fuzileiro no fundo murmurou. Meu Deus do céu, baixinho. Você não é um herói porque seguiu ordens e atirou em pessoas num deserto. Foi o suficiente. Todos os veteranos na sala se levantaram. 47 homens, de 35 a 85 anos, todos encarando Melissa com puro e inalterado desprezo. Sentem-se, comandei com minha antiga voz militar. Eles se sentaram. Melissa estava hiperventilando. Isso é loucura. Vocês todos são loucos. Ele é apenas um velho com sentimentos feridos. Apenas um velho? A voz de Kátia Russo cortou o ar como uma faca. Ela se levantou, as insígnias de coronel brilhando. Senhora, este velho salvou 12 vidas brasileiras em Suez. Ele carregou soldados feridos para a segurança sob fogo inimigo direto. O que exatamente você já fez pelo seu país? Eu não tenho que me justificar para esse tipo de gente. Esse tipo de gente? Bira estava de pé novamente. Você quer dizer veteranos? Aqueles que morreram para que você pudesse ter a liberdade de nos roubar? Eu não roubei nada. Tirei uma cópia impressa do anúncio do Mercado Livre e a ergui. Medalha Cruz de Combate da Guerra de Suez. Prêmio Militar Autêntico. Lance inicial de R$15 mil. Listado pela vendedora Melissa Luxuvida. A sala explodiu. Veteranos gritavam, xingavam, cadeiras arrastavam no chão. Ordem! Ordem! Bati com o punho no pódio. O rosto de Melissa estava escarlate. Isso não é meu! Alguém está me incriminando! Sério? Agente Chaves, você se importaria de comentar sobre isso? A agente Chaves deu um passo à frente, seu distintivo da PF agora visível. Melissa Brandão. Sou a agente especial Érica Chaves, da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Estamos investigando você por fraude contra veteranos. O queixo de Roberto caiu. PF? Pai, que diabos está acontecendo? Sua esposa roubou mais de R$2 milhões de veteranos e suas famílias em 4 estados, filho. Isso é mentira, Melissa gritou. É mesmo? Tirei outro documento. Registros bancários mostrando R$260 mil em saques não autorizados da minha conta. Procurações forjadas alegando que eu tenho demência. Fraude de seguro alegando que você me fornece 20 horas de cuidados por semana. A agente Chaves abriu sua pasta. Senhora Brandão, temos evidências que a ligam ao roubo de 68 medalhas militares, incluindo uma medalha de honra ao mérito pertencente ao falecido veterano da FEB, Walter Siqueira. A sala virou um pandemônio. Veteranos xingavam, alguns choravam abertamente. Walter Siqueira tinha sido um membro querido deste posto. Ele morreu sem nada, mas morreu com orgulho. Sua medalha de honra era a posse mais sagrada de sua família. Melissa estava encurralada. 47 testemunhas, agentes da PF, gravações, registros bancários. Não havia saída, mas ela não parou de lutar. Vocês querem saber a verdade? Melissa gritou, subindo em sua cadeira. Vocês são todos patéticos. Vivendo no passado, esperando que o mundo os adore por algo que fizeram há 50 anos. Silêncio mortal. Sabem o que foi Suez? Uma missão inútil. Vocês não salvaram a paz mundial, seguiram ordens e mataram pessoas por nada, e agora ficam por aí sentindo pena de si mesmos enquanto pessoas de verdade fazem trabalho de verdade. Um veterano da Marinha na primeira fila começou a chorar. Ele havia perdido 3 dedos para uma granada em Angola. O mundo seguiu em frente. Ninguém se importa com suas medalhas. Ninguém se importa com suas histórias. Vocês são apenas um bando de velhos com estresse pós-traumático que não conseguem aceitar que são irrelevantes. Foi quando Roberto finalmente encontrou sua coragem. Melissa, pare! Apenas pare! Não se atreva a me dizer para parar. Seu pai está tentando arruinar nossas vidas por causa de alguns pedaços de metal estúpidos. Esses pedaços de metal estúpidos representam honra, sacrifício, coisas que você nunca vai entender. Honra. Seu pai é um velho amargurado que não suporta que o filho tenha escolhido a esposa em vez de seus companheiros de guerra. Eu não escolhi você em vez dele, disse Roberto, a voz embargada. Eu escolhi o errado em vez do certo. E eu cansei.
Ele tirou a aliança de casamento e a colocou na cadeira ao lado dele. Vamos nos divorciar, Melissa. Hoje. Você não pode estar falando sério. Eu deveria tê-lo defendido na festa. Eu deveria ter te parado meses atrás. Estou com vergonha de mim mesmo. Melissa olhou ao redor da sala, para os 47 veteranos olhando para ela com nojo, para os agentes da PF se aproximando, para seu marido a abandonando. Seus crimes estavam expostos. Ótimo! Você quer sua preciosa irmandade militar? Pode ficar com ela. Eu nunca precisei de nenhum de vocês. Bom, eu disse, porque aqui está o que acontece a seguir. Ergui o testamento. Todo o meu patrimônio, 40 milhões de reais, vai para organizações de veteranos. Melissa Brandão não recebe nada. Roberto não recebe nada. Cada último centavo irá para pessoas que realmente ajudam veteranos em vez de roubá-los. Melissa desabou em sua cadeira, uma mulher quebrada. Mas isso não é tudo. A agente Chaves deu um passo à frente, com algemas na mão. Melissa Brandão, você está presa por fraude postal, fraude eletrônica, roubo de identidade e violação de leis federais que protegem os benefícios de veteranos. Sua reação às algemas da PF foi perfeita. Melissa lutou contra as algemas como um animal encurralado. Tire as mãos de mim. Eu conheço meus direitos, quero meu advogado. A agente Chaves permaneceu impassível. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra você em um tribunal. Isso é assédio, é uma armadilha, estão me incriminando. Você tem o direito a um advogado. Se não puder pagar um advogado será fornecido para você. Os olhos de Melissa percorreram a sala, desesperados por um aliado. Ela não encontrou nenhum, apenas 47 rostos de pedra, um júri de suas vítimas. Roberto, por favor, me ajude. Diga a eles que tudo isso é um terrível engano. Roberto apenas balançou a cabeça. Melissa, você roubou do meu pai. Você roubou de veteranos mortos. Não há engano aqui. Eu nunca roubei nada. Eu encontrei aquelas medalhas. Elas estavam simplesmente lá. A agente Chaves pegou um tablet. Senhora Brandão, temos suas mensagens do Mercado Livre. E cito: obrigado pelo seu interesse na cruz de combate. Sim, pertencia ao meu falecido sogro. Ele faleceu no mês passado. Fim da citação. Isso foi uma piada. Eu estava sendo sarcástica. Você disse a vários compradores que Arthur Medeiros estava falecido. Em várias ocasiões. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir a respiração ofegante de Melissa. Também temos filmagens de segurança do banco de você sacando dinheiro da conta do Sr. Medeiros. 17 transações separadas em 6 meses. Ele me deu permissão. E ele lhe deu permissão para forjar procurações alegando que ele tinha demência? A luta se esvaiu de Melissa de uma só vez. Seus ombros caíram. Eu precisava do dinheiro, ela choramingou. O negócio de Roberto estava falindo. Tínhamos contas, cartões de crédito, a hipoteca. Então você decidiu roubar de um veterano? Ele tem mais dinheiro do que sabe o que fazer. Ele tem 80 anos. Para que ele precisa de 40 milhões de reais? Bira se levantou. Talvez para deixar para pessoas que merecem, em vez de para criminosos que zombam de seu serviço. A agente Chaves fechou as algemas. Melissa Brandão, você também está sendo acusada de conspiração para cometer fraude. Temos evidências de que você não estava trabalhando sozinha. O rosto de Roberto ficou branco. O que você quer dizer? Suas assinaturas aparecem em vários documentos forjados, Sr. Medeiros. Os formulários de procuração, os pedidos de seguro, ou você estava ajudando sua esposa a cometer fraude, ou ela forjou sua assinatura também. Ela forjou. Eu nunca assinei nada dando a ela acesso às contas do papai. Precisaremos que você venha para um interrogatório amanhã. Se você for inocente, provaremos. Se estiver mentindo, se juntará à sua esposa na prisão federal. Mais 2 agentes da Polícia Federal entraram no salão. Senhora Brandão, também temos um mandado para revistar sua casa e veículos. Esperamos encontrar mais itens militares roubados. Vocês não podem fazer isso. Vocês não têm causa provável. Temos causa provável. 68 vítimas em 4 estados. 2 milhões de reais em roubo documentado. Documentos federais forjados. Eles levaram Melissa em direção à saída. Ela estava soluçando agora, o rímel escorrendo pelo rosto. Na porta ela se virou uma última vez. Arthur, por favor, sinto muito. Cometi erros, mas você não precisa destruir minha vida inteira por causa disso.
Olhei para ela por um longo e silencioso momento. Esta mulher que me chamou de fardo, zombou do meu serviço e roubou de heróis. Melissa, você destruiu sua própria vida no momento em que decidiu roubar de veteranos. Por favor, ela implorou. Não tenho para onde ir, nenhuma família, nada. Você deveria ter pensado nisso antes de me chamar de dinossauro velho. Os agentes da PF a escoltaram para fora e as pesadas portas da Associação de Veteranos se fecharam atrás dela. A sala explodiu em aplausos. Veteranos me abraçavam, apertavam minha mão, me davam tapinhas nas costas, mas eu não tinha terminado. Irmãos, há mais uma coisa que vocês precisam saber. A sala se acalmou. Amanhã de manhã, toda a organização de veteranos neste estado receberá uma doação substancial. Dinheiro que quase foi roubado por criminosos. Dinheiro que agora ajudará heróis em vez de enriquecer ladrões. Mais aplausos. E há outra coisa. Algo sobre a família de Melissa que nem ela sabe. A revelação final mudaria tudo para sempre. Depois que a Polícia Federal saiu, pedi a todos que se sentassem novamente. Há mais uma coisa que vocês precisam ouvir. Algo sobre por que este caso importa mais do que apenas dinheiro ou medalhas roubadas. Tirei uma pasta parda da minha maleta. Dentro estavam meus registros militares de 1957. 10 de abril de 1957. Base Condor, 30 quilômetros a noroeste de Port Said. Meu pelotão estava encurralado por fogo inimigo pesado. Tínhamos 12 fuzileiros feridos presos em um campo aberto. A sala ficou em silêncio. Fiz 3 viagens sob fogo para levar aqueles homens para a segurança. Levei estilhaços no ombro na terceira viagem, mas tirei todos eles. Todos os 12. Kátia Russo acenou com a cabeça. Ela conhecia essa história. Um daqueles fuzileiros era o cabo Miguel Brandão. 19 anos. Um garoto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele havia levado 2 tiros no peito. Eu o carreguei por 600 metros até o helicóptero de evacuação médica. Abri a pasta e ergui uma fotografia desbotada em preto e branco de jovens fuzileiros navais em Suez. Miguel Brandão sobreviveu. Ele voltou para Belo Horizonte, se casou e teve uma filha. Ele a chamou de Melissa. A sala ficou completamente imóvel. Melissa Brandão é a filha de um homem cuja vida eu salvei em Suez. E ela nunca soube. O rosto de Roberto estava branco como um lençol. Pai, você está dizendo? Estou dizendo que sua esposa passou os últimos 2 anos roubando do homem que salvou a vida de seu próprio pai. Tirei outro documento. Era uma carta. Miguel Brandão morreu em 2021 de câncer de pulmão, mas antes de morrer, ele me escreveu esta carta, agradecendo-me por salvar sua vida, contando-me tudo sobre sua filha e o quanto ele se orgulhava dela. A ironia devastadora pairava pesada no ar. Melissa cresceu ouvindo histórias sobre o fuzileiro que salvou seu pai. Ela só nunca soube que era eu. Caramba, Bira sussurrou. Miguel Brandão era um bom fuzileiro, um bom homem. Se ele soubesse no que sua filha se tornou, isso o teria matado. Fechei a pasta. É por isso que não estou apresentando queixas adicionais. É por isso que não estou buscando danos civis. Porque em algum lugar lá em cima, Miguel Brandão está assistindo, e ele está envergonhado o suficiente por todos nós. Roberto estava chorando abertamente agora. Pai, eu sinto muito. Filho, você tem uma escolha a fazer. Você pode seguir sua esposa pelo caminho dela, ou pode começar a agir como o homem que eu criei para ser. O que eu faço? Ajude a Polícia Federal. Conte a eles tudo. Conserte isso. Ele assentiu. 3 meses depois, Melissa Brandão foi condenada a 8 anos de prisão federal. Roberto testemunhou contra ela e recebeu liberdade condicional. Os 40 milhões de reais foram para financiar programas de veteranos em 12 estados. E às vezes, tarde da noite, penso em Miguel Brandão, 19 anos, sangrando em um campo aberto, confiando em um velho fuzileiro para levá-lo para casa. Eu mantive essa promessa, Miguel, mesmo quando isso significou destruir a vida de sua filha para fazê-lo. Fim da história.